E aí, Nerdbanger, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal, eu sou o Pablo. Eu sou o Eduardo Zang. E cara, hoje vamos falar do verdadeiro cenário underground, né, cara? Isso aí. Então, antes de começar o vídeo, apesar que a gente já começou, né? Não se esquece, se inscreve no canal, procura a gente nas redes sociais aí, Nerd Metal, tá no Facebook, tá no Instagram, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, que ninguém usa o Telegram. Então procura a gente, se inscreve pra gente no canal, curte o vídeo, procura os outros vídeos aí, a gente tá sempre tentando falar um pouco do heavy metal, né? Sim. E, por favor, vamos contribuir, vamos conversar, dê dicas e nos passem bandas e mais informações, porque a gente também gosta de estar sempre correndo atrás de coisas novas. Isso aí. Cara, e falando até de coisas novas, né? Foi numa dessas aí que tu me passou um texto, me mostrou ali, né? Um texto, acho que do site do Judão, né? Isso, é do Thiago Carbim. Sim, que é sobre um documentário que foi feito do heavy metal, como é que o heavy metal sobrevive na Síria, cara. Exatamente. O texto é muito bem escrito, né? E leva ali, já tem o link do documentário, full, né? No caso. Sim, a gente vai botar tanto a notícia lá do Judão, quanto já o vídeo também, né? Desse documentário aí, que a gente vai falar um pouco sobre o documentário e falar um pouco do que a gente absorveu disso, né? Exato. A gente vai botar os links aí na descrição aí. É um documentário muito bem feito lá sobre o cenário da Síria, né, cara? O cenário metálico da Síria, né? E é impressionante, cara. É impressionante, é emocionante, faz a gente refletir muito, né, sobre tudo. Rever conceitos, né, do que é o nosso cenário aqui. E o que o heavy metal significa realmente para certas pessoas, né? Verdade. Né? E ele tem uma história muito legal, né? Como surgiu o documentário, legal no sentido de bonita, assim, né? Como tocou a pessoa, né? O Monzer, né? Sim. E ele resolveu de uma forma muito quase traumática, né? A começar a querer documentar aquele cenário. Ele estava indo... Um ensaio, né? Um ensaio, uma gravação, né? E no momento que ele estava indo, um homem-bomba explodiu. Sim. E ele, naquele momento ali, ele na verdade, descobriu que a verdadeira missão dele lá não era tocar, mas sim documentar, né, o que estava acontecendo lá. E ele fez de forma muito forte, né? Muito real. Né? Exato, eu queria falar, real, né, cara? Não tem aqui aquela coisa de querer esconder o que é a realidade, né? Até porque hoje a gente tem muito que a gente vê sei lá, pelas notícias, né, da Síria, sobre as guerras, né? Mas a gente não tem a noção. Mas a gente não tem a noção, mesmo vendo o documentário, daqui a pouco a gente não tem, né? Nunca vai ter talvez essa real noção, mas a gente consegue ver um nicho, digamos, né? Como que ainda o sonho do heavy metal consegue, assim, que leva, tipo, o pessoal a se reunir, né? E ter aquela centelha, vamos dizer, de esperança ali, de que aquilo pode melhorar, que a música pode, pelo menos, dar uma aliviada, né, na tensão que é de viver naquele local, né? Então, o cara que fez esse documentário, desculpem se eu estiver falando errado, né? Vamos falar como nós achamos, né? Então, o Monzer Darvish, né? Novamente, desculpe se a tradução está errada, né? Foi ele que documentou. E, cara, lembra, assim, vamos dizer assim, parece aqueles documentários de guerra mesmo, né, sabe? Só que voltado para um cenário musical, né, cara? E é impressionante como o heavy metal faz uma função social, né? Ele uniu uma galera e ele faz com que essas pessoas consigam tirar a cabeça daquele momento, né? E as bandas fazem isso, né? Assim, a música faz isso, eles conseguem discutir de outros assuntos, né? Eles conseguem sair um pouco daquela realidade, né? E daqui a pouco conseguem extravasar, né? De uma forma que
que a gente usa, né? Que também a gente usa a música para extravasar. Então, vamos dizer, daqui a pouco da melhor forma que dá para extravasar, né? É estando com outras pessoas que gostam daquele estilo, né? E um parênteses, né? O heavy metal é proibido, né? Lá, ele é punido com prisão, né? Então as pessoas estão fazendo isso por baixo dos panos, né? Estão infringindo a lei para poder ouvir algo que gosta, né? Ou poder estar com pessoas que gostam daquilo, sabe? Impressionante. Outra coisa curiosa é o estilo das bandas, né? Do metal extremo. E daí a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão que não teria como não ser extremo. Porque uma música melódica, uma música de outro estilo, talvez não falaria com eles, né? Não se comunicaria com eles e eles não conseguiriam se comunicar, né? O que eles sentem, né? O reflexo da situação. Sim. Então a música deles, o metal extremo, ele reflete melhor a situação. Ou reflete de forma mais real, né? E é bem assim aquela coisa que a gente comentou sobre como o local ou o entorno deles, vamos dizer assim, a temática, não precisa inventar uma temática, não precisa inventar um enredo para poder escrever uma música, né? Basta os caras abrirem a porta da casa e eles têm vivenciando aquele cenário, sabe? É muito foda, cara, isso sei lá, não tem assim uma palavra assim que descreva, ou uma palavra apenas para descrever isso tudo, né? Se eu não me engano, foi o Orphaned Land que falou isso numa entrevista, eu acho que ele foi o vocal, mas eu tenho quase certeza. Acho que foi até no Xandão, aquele... No Global Metal lá? No Global Metal, acredito que foi lá. Ele disse que muita gente fala de assuntos diversos no heavy metal, mas eles geralmente fala dos medos, né, da morte ou de várias coisas. E lá eles vivem em um ambiente que uma pessoa tem tanto ódio deles, né, por causa de religião, por causa de qualquer coisa, né, qualquer coisa que ele quer explodir para te levar junto, para te matar. E isso é o maior medo deles, e é um medo real, né? Então não tem como eles falarem de outras coisas, porque eles vivem naquela situação e isso faz com que eles reajam, né? Através da música, falando sobre isso, né? At first, Salem was occupied with the occult, hence the name, Salem witches. But then you realize that your reality is scarier than any Mesopotamian demon you can summon. Like, it's scarier that I walk down the street and someone will show up and explode just because he hates me. I'm usually not scared to walk down the street and be attacked by demons. Or Pinhead from Hellraiser. Doesn't scare me. I watch the movies, I think they're funny. I like them. I'm more scared of the living and their actions. E eu acho que na Síria é bem isso, né? Assim, não só bomba, mas é uma situação que gera uma reação igual, né? Sim. Né? Através da música. Através da música ali. Uma reação agressiva, uma reação, né? Eles colocam pra fora esses medos, essa angústia deles, né? Ou até alguma coisa de esperança, né, também, né? Também, claro que é sempre presente, né? Porque às vezes a agressividade não quer dizer que a letra não possa ter uma mensagem positiva, né? E até foi muitas bandas que eu ouvi no documentário, e daqui a pouco eu acho que eu vou colocar um link de algumas músicas, de algumas bandas para vocês conhecerem. Tem bandas fantásticas que eu descobri por esse documentário, fui atrás, ouvi o som, quero ouvir mais coisas, tentar achar, entrar até em contato pra ver, né? Porque às vezes tu não encontra material dos caras fácil, né? E tu encontra coisa boa, né? Às vezes do local que daqui a pouco tu menos espera, sabe? E uma das coisas que eu acho que mais me bateu, assim, que me deixou, tipo, meio consternado, meio bravo, assim, é como a gente tá bem aqui. Exato.
né? E a gente tem costume de reclamar, e ele tá falando assim na questão musical aí, tanto o pessoal que ouve quanto o pessoal de banda, né, que tá sempre reclamando do público, que reclama dos locais, que reclama de tudo, sabe? Os caras ganham tudo pronto e perguntam, nossa, mas esse equipamento, por que não podia ser outro? Ou, sabe, ou deu pouca gente. Cara, se a pessoa não atravessa a rua pra ver uma banda, não paga 10 reais, eles acham um absurdo, né? Que é nada, né, hoje. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que aprender muito com os outros países. Exato. E aprender com essa gente aí, aprender com esse documentário, né? Esse documentário foi a mesma coisa, foi um soco na cara e foi uma missão, um soco na cara e outra abertura no coração, né? Porque tem duas coisas, ele é chocante, mas ao mesmo tempo te abre, te faz refletir sobre várias coisas, sobre a cena. Eu quando ontem eu tava pensando no documentário, eu pensei em falar coisas aqui, mais botar pra fora, mesmo desabafar sobre as bandas, sobre o nosso cenário quase inexistente aqui e sofrido que é, mas eu acho que não vale a pena, cara. Eu não vou reagir com agressividade, é uma coisa que a gente tá vendo aqui. Eu acho que a gente tem que fazer, manter o Nerd Metal falando disso e manter as pessoas conversando sobre metal. Acho que a gente faz melhor do que ficar, né? Porque a gente não, já falou várias vezes, a gente não faz vídeo de hater, a gente só indica coisa boa, né? Então tá aí esse documentário, cara, fantástico. Esses caras são os verdadeiros, né, esses guerreiros, são War of Metal, né, cara? São nossos professores aí, né? Mesmo a gente não falando a língua deles, estão ensinando uma coisa. Espero que mude, né, cara, um dia isso e que eles possam chegar a bandas grandes lá e tudo, né? E outra coisa interessante é que eles não têm, agora falando nisso, eles não têm shows lá, né, assim, né, nas cidades. Eles têm bandas locais que fazem a própria cena e os caras se deslocam distâncias absurdas, sim, num terreno complicado, arriscando a vida, cara, pra ver uma banda de metal, cara. A única banda, uma banda às vezes dos próprios amigos, né? E esse, tipo, vamos dizer assim, esse é quase que o verdadeiro metal underground. Exato. Isso é underground, isso é underground. O que a gente faz aqui não é underground. A gente tem Facebookzinho pra mostrar a banda, a gente tem Instagram, a gente tem vídeo, a gente tem YouTube. Cara, isso aí, meu, a gente tem... claro, todo mundo tem YouTube, né? Mas a gente tem acesso livre a essas coisas. Isso que eu quero dizer. A gente tem acesso, a gente pode fazer qualquer coisa. Montar, fazer aqui, botar cartaz aqui livremente. A gente pode ouvir sem ter essa repressão. A gente tem um mínimo de criticazinha e a gente acha, meu Deus, né? E os caras fazem o evento lá, os poucos eventos que fazem, eles têm que fazer na moita, cara. Eles não podem divulgar que tem um evento. Então o pessoal que vai no boca a boca. É o fulano que avisa o ciclano que avisa o outro. E isso é o metal underground. Eu não tô querendo defender que deva ser assim, que o metal underground, mas assim, quem... É legal, o interessante é se fosse acessível a todo mundo. Exato. Ou quem quer receber essa informação, né? Melhor, né? Sim. Então, galera, esse aí é o vídeo aí falando do documentário Syrian Metal is War. Como a gente já disse, vamos botar ali os links aqui embaixo. Deixe nos comentários aí, depois que vocês assistirem, se vocês já assistiram, né? Vamos continuar essa conversa e vamos... cara, compartilha esse vídeo, sério, compartilha esse vídeo, porque assim, agora eu vi agora
não vou dizer que é modinha, eu não sei como é que tá essa questão das redes sociais, que o pessoal tá botando fotinho de Pray for isso, pray for por causa da Síria, Peace for Syria e coisa. Tipo, não tô criticando quem faz isso, se tu daqui a pouco fez, beleza? de coração, né? Tu fez de coração, não é Exato. válido, né? Se tu não fez pra ganhar o like, porque tu. Tipo, eu não tô entrando nesse mérito. Mas tô dizendo assim, ó, cara, tu tá vendo esse vídeo e tu achou, te tocou em algum momento assim sobre isso, tu foi atrás do vídeo, se tu foi daqui a pouco só ler uma reportagem lá que o Thiago fez no Judão lá, cara, beleza. Tipo, pode só ler aquilo daqui a pouco, porque o vídeo, infelizmente, é um vídeo, né, em sírio lá que tá só falando inglês. Então daqui a pouco, se essas pessoas não conseguem, né, não vão entender muito, daqui a pouco só a reportagem já vai te dar uma. Eu acho que então, daqui a pouco só tu olhar, tu não precisa nem entender, tu olha um pouco do vídeo, cara, tu vai. Porque as imagens falam muito, né? Falam, cara. E não, simplesmente, cara, tipo, o cara entrevista várias bandas, esses caras estão sendo entrevistados e ao fundo tem explosão de bomba, tá ligado? الحرب اللي عم نعيشها والوضع اللي ما بلشنا E eles se olham, dão aquela risada meio né, sem graça. Eles não, parece que eles não têm mais o medo. Aquilo assim já se tornou uma rotina, sabe? É tipo, putz, olha lá de novo acontecendo. Né? Os caras sabem e sentem, até um fala assim, que quando ele sair do país ele não vai sentir saudade daquilo. Nossa, sabe? Tu tem que sair da tua casa. Então, muito triste. Então é complicado. Então procura o vídeo, compartilha. Então volta a dizer, compartilha esse vídeo. Se te tocar, compartilha esse do Nerd Metal, compartilha. Daqui a pouco só aquele do documentário, não faz mal. Mas assim, sério, tu quer ajudar alguma coisa daqui a pouco, né? Essa questão da Síria, compartilha Compartilha o teu que tu gosta, que é o heavy metal, né? Então faz as pessoas assistirem isso, faz as pessoas ter essa conscientização. Exato, é um jeito que a gente sempre fala, e daqui a pouco não tem um modo de expressar tão bem, de como o heavy metal toca todo mundo, como o heavy metal. E aquele documentário é a melhor forma de mostrar como o metal ele é integrador, ele é pra todos e pra qualquer lugar, né? Então, cara... o que mais aconteceu aqui foi falta de palavras, né? Pra descrever. Eu acho que a gente faltou muito, assim, descrever o que aconteceu, o que a gente sente, como é que é o trabalho do cara até, né? Então, cara, tem que assistir pra ver mesmo, pra sentir. Exatamente. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aí, valeu. Falou.